amigos. Estamos na nossa casa mais uma vez. Pronto, melhorou? Vamos fazer mais um estudo, uma palestra na nossa casa, que nos acolhe sempre com tanto carinho, com essa vibração maravilhosa. Então, aproveitando a oportunidade de que aqui estamos, vamos então fazer uma prece para que possamos nos conectar com nossos guias espirituais, com os trabalhadores da casa. Nos pedir então a nosso mestre, querido irmão Jesus, que tenhamos, Senhor, essa hora de estudo com muita boa vibração, com muito amor, que possamos entender melhor as suas palavras, Senhor. Que nossos corações e nossas mentes possam estar conectados com a espiritualidade amiga e recebendo esses fluidos divinos que eles nos doam com tanto amor. Já agradecendo, na certeza de podermos aproveitar esse momento, pedimos então boas vibrações para nossa companheira e amiga Daniele Bittencourt, que nos trará o resultado dos seus estudos. Graças a Deus. Dani. Queridos amigos, bom dia a todos. Seguimos para mais um estudo nessa casa maravilhosa que nos acolhe com tanto amor. Essa casa que nos ensina diuturnamente a refletir, não só nos ensina, como nos conclama diuturnamente a refletir sobre os ensinamentos do Mestre e nos recebe todos os dias de braços abertos para nos apoiar nessa caminhada de crescimento, de evolução, para, enfim, conseguirmos subir alguns degraus na nossa escala de crescimento moral. Hoje, o tema do nosso estudo, ele está no Livro dos Espíritos, no livro 3 do Livro dos Espíritos. O livro 3 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre as leis morais. E para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de estudar especificamente sobre esse livro, Kardec aqui divide as leis morais em alguns capítulos, e as leis são lei divina ou natural, depois Kardec nos fala sobre a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. Depois vem a lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. E hoje o estudo nosso, ele está no capítulo 10, que vai falar sobre a lei de liberdade. A nós fomos convidados para trazer reflexões sobre a pergunta 872, que na verdade não é exatamente uma pergunta. Nessas considerações da 872, Kardec nos traz um resumo teórico do móvel das ações do homem. O nome pode parecer complexo, né? Mas Kardec, com todo o seu brilhantismo e a sua capacidade como pedagogo que era e de elucidar os temas de forma que qualquer um de nós possamos compreender a complexidade de forma absolutamente simples e palatável, ele, nessa pergunta 872, ele faz um resumo e nos permite fazer compreender o desenvolvimento de tudo que nos leva, enquanto encarnados,
a vivenciar as experiências e o que nos leva a promover as ações que promovemos ao longo da nossa existência. Mas para podermos nos debruçar especificamente sobre a 872, é necessário que a gente entenda alguns dos conceitos que estão aqui nesse capítulo 10, que fala sobre a lei de liberdade, e aqui a gente já deixa claro que, como não é o tema exato da nossa palestra, a gente não vai, não se pretende aqui verticalizar, né, estressar ao máximo cada um dessas perguntas que estão no capítulo 10, mas é necessário que a gente faça uma leve avaliação sobre alguns conceitos para poder chegar no tema do nosso estudo de hoje. Então, o primeiro deles diz respeito à liberdade. O que é liberdade? Liberdade é um tema que é uma palavra que hoje está muito no nosso dia a dia, a gente comenta, a gente trata, a gente debate liberdade, mas aqui é preciso que a gente entenda o conceito de liberdade dentro da ótica espírita, né? Dentro da filosofia espírita, o conceito de liberdade compreendendo todos os valores morais que abraçam e que sustentam o cristianismo e, no nosso caso, a doutrina espírita. Então, Kardec explica, né, na pergunta 825, ele pergunta aos espíritos se o homem poderia, em algum momento, gozar de uma liberdade absoluta. Né? A pergunta é: haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? E os espíritos nos falam: não. Não, porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Então, essa pergunta, ela abre esse capítulo e ela deixa claro para nós que é preciso ressignificar esse conceito de liberdade, porque a lei é de liberdade, mas a lei é também, como a gente falou antes, de sociedade, de cooperação. Então, uma vez que vivemos todos juntos aqui, encarnados, uns precisamos dos outros. Então, não há que se falar em liberdade absoluta, como em muitos momentos, equivocadamente, a gente tanto propaga. Depois de falar sobre liberdade, e o conceito, né, de liberdade, Kardec vem nos falar, ele pergunta na pergunta 833, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual ele goze de liberdade absoluta? Ou seja, ele antes perguntou se haveria liberdade absoluta e os homens disseram que não. E aí ele pergunta, haverá no homem alguma coisa pela qual ele goze da liberdade absoluta? E os espíritos nos respondem, é pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, pois o pensamento não conhece obstáculos. E é muito bonito pensar nisso, porque é certo que muitos de nós, se não todos nós, já pensamos sobre isso, né? Quais são os limites do nosso pensamento. O nosso pensamento é de fato ilimitado. E é aqui, né, pela liberdade de pensar, que nós conseguimos gozar da mais absoluta liberdade. Mas é a mais absoluta liberdade de pensamento. E conclui ainda Kardec, os espíritos, quando ele diz, pode-se impedir a sua manifestação, mas não pode-se aniquilá-lo. Então, é possível, sim, que nós controlemos a nossa manifestação do pensamento, ou seja, a exteriorização do pensamento. É possível também, como o próprio capítulo fala, em alguns momentos a gente ter todo esse desenvolvimento limitado por questões relacionadas ao nosso momento reencarnatório, mas aniquilar a liberdade de pensamento nunca. Então, é muito bonito quando a gente pensa nisso, né? Porque a despeito de poder nos parecer à primeira vista que podemos tudo, né? Não podemos tudo, a liberdade não é absoluta, vivemos em sociedade, né? A gente vive numa relação de codependência, mas sim o nosso pensamento tudo pode. E ainda ao tratar sobre esse tema, logo à frente, Kardec vai falar sobre livre-arbítrio. E aí ele pergunta, na 843, o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E aí os espíritos respondem, já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina.
Então vejam vocês, nossa liberdade não é absoluta. Nós temos em total plenitude, sem nenhuma forma de aniquilação, a liberdade de pensamento, mas atrelada à liberdade de pensamentos, nós temos a liberdade de agir, que é o livre-arbítrio. E Kardec fala, e os espíritos falam, que sem a liberdade de agir, nós seríamos máquinas. Por que isso? Pode parecer esquisito, né? Mas não é esquisito, porque de fato, se não coubesse a cada um de nós a escolha do caminho que trilharemos, né? A escolha de como agirmos, a escolha de como nos posicionarmos, qual sentido estaria, né? Qual sentido haveria de estarmos aqui encarnados? Né? Aonde estaria a lei de progresso se fôssemos todos absolutamente condenados a viver como máquinas, portanto, sem ter ingerência sobre os fatos e as ações que tomaremos? Mas ainda também, no que diz respeito à liberdade de agir e ao livre-arbítrio, é importante a gente lembrar, em perguntas anteriores, né, do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que, de fato, a matéria e a nossa rigidez, a nossa rudeza, pode intervir no espírito, né? E isso pode acabar, em algum momento, dificultando as nossas escolhas, dificultando a nossa opção, né? O exercício do nosso livre-arbítrio pelo caminho que leva a Jesus e por Jesus. Contudo, os próprios espíritos falam que não há, porém, nenhum arrastamento irresistível desde que tenha-se vontade de resistir. Então, a liberdade de agir ela é plena, ela é absoluta, e ainda que a gente aqui encarnado, pela toda a dificuldade, né, que vivemos aqui, estamos todos no mesmo momento reencarnatório, né, em nossa grande maioria, buscando o crescimento, e ainda que a gente enfrente muitas dificuldades, muitos transtornos, cabe a nós perceber que não há nada que nos impeça de resistir. Dito isso, e aí a gente, ao pensar nessa questão, né, que não tem nada que nos impeça de resistir, a gente já consegue botar por terra quase aquele um alvará que todos nós ouvimos no dia a dia, muitas vezes trazemos para as nossas vidas: a carne é forte, a carne é forte, não, melhor, a carne é fraca, a influência era forte, eu não conseguia resistir. Não tem isso. O que nos leva a resistir ou não é o nosso desejo, é a nossa vontade. Então, que a gente possa refletir sobre isso para trazer isso para o nosso dia a dia. Porque se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente está no trânsito ou numa relação entre amigos ou de trabalho, e a gente ouve alguma coisa, a gente vê alguma coisa e a gente consegue se conter. Isso é o nosso livre-arbítrio agindo conforme os preceitos morais, né, e cuidadosos e carinhosos e caridosos. Mas quando a gente não consegue resistir e a gente acaba agindo de forma equivocada, a gente sempre usa as desculpas de que a carne é fraca e o pensamento não conseguiu ceder à influência da matéria sobre o espírito. Partindo desses três pilares aqui, a gente consegue ir para o tema específico do nosso estudo, que é a pergunta 872. Então, lembrando que ela fala, aqui é um resumo teórico do móvel das ações do homem, e Kardec traz para nós todo esse desenvolvimento de raciocínio para nos fazer, ao final, compreender a responsabilidade pelas nossas ações, né? E a direta relação do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de agir no que nos acontece e em tudo que está ao nosso entorno. E aí diz-nos Kardec: a questão do livre-arbítrio, liberdade de agir, pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente levado ao mal, exatamente o que a gente pôde ver linhas antes, né, momentos antes, ou seja, não é irresistível, né, o mal, a gente consegue sim
com o desejo, com o pensamento, porque querer é poder, é possível sim resistir ao mal. 2. Os atos que o homem pratica não foram previamente determinados, ou seja, não há que se dizer que o destino está posto para todos nós e ele é absolutamente imutável, não existe isso. A gente está falando de atos. Ato é movimento, é agir. Então, portanto, os atos nossos, eles estão vinculados ao livre-arbítrio e, portanto, vinculados às nossas escolhas, boas ou más. Os crimes que, eventualmente, o homem cometa não resultam de uma sentença do destino. Então, de novo, quando a gente se equivoca, quando a gente erra, quando a gente acaba tropeçando, quase como uma autodefesa, tendemos a dizer que aquilo ali já estava programado, né? Maktub, tá escrito na nossa história e a gente não consegue se afastar disso, mas não. Diz-nos Kardec, tudo isso nós homens podemos, como prova ou expiação, escolher como a gente vai agir diante dessas circunstâncias. Então, o que ele está dizendo aqui, quando ele fala das provas ou expiações, o que Kardec está nos dizendo é simplesmente assim, as dificuldades podem ser, muitas vezes, fruto de uma escolha nossa, no momento em que programamos a nossa reencarnação. Mas estas dificuldades e a consequência delas decorrem da nossa liberdade de agir ou não agir. E ao agir, o caminho e as escolhas que faremos, né? Então, a gente sempre tem o livre-arbítrio de escolher o que melhor nos atende, pensando sempre naquela máxima, por Jesus, com Jesus e para Jesus. A escolha é nossa. E aí diz-nos ainda mais, Kardec, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e da prova que o espírito elegeu na erraticidade. Portanto, nós escolhemos o que passaríamos, mas na condição de encarnado, o livre-arbítrio também existe na faculdade de ceder ou de resistir aos arrebatamentos. E aí, a gente sabe que é difícil, a gente sabe das nossas dificuldades, cada um de nós, né, no silêncio dos nossos pensamentos, que como vimos, os nossos pensamentos são absolutamente livres, nós conseguimos identificar o quão é difícil resistir aos momentos, né, às tentações, aos momentos de dificuldade, né, é difícil resistir àquele impulso, muitas vezes equivocado. E aí fica aqui o questionamento, como fazer? Como resistir? Como fazer com que o nosso livre-arbítrio, portanto, a nossa liberdade de agir, siga por boas escolhas? E aí Kardec nos diz, cabe à educação combater essas más tendências. E ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral. Vejam que isso é também uma sentença, né, uma afirmativa que todos sabemos. Todos sabemos que a educação salva. Nós falamos isso quando pensamos na sociedade, nós falamos isso quando pensamos na integração social, nós falamos isso quando pensamos naquelas crianças que estão ao nosso lado. A educação salva, mas não somente a educação do conhecimento material. O que Kardec fala aqui também, que a educação no estudo aprofundado da natureza moral. E essa casa, ela está sempre oportunizando a todos nós o estudo e a educação moral. Há cursos, há palestras, as palestras ficam no YouTube, a gente pode ouvir a qualquer momento, né? A nossa casa está aberta de novo para algumas reuniões presenciais. Isso é o aprofundamento da nossa natureza moral por meio da educação.
Então, que a gente possa lembrar disso sempre. E que quando a gente tiver dificuldade, quando a gente estiver naquela indecisão sobre como agir, a gente pense como Jesus agiria, ou se a gente não conseguir ainda, porque de fato é muito difícil, antes de tomar a decisão, vamos pensar aqui no Rita, vamos entrar no YouTube e assistir uma palestra, vamos levantar o pensamento a Deus e fazer uma oração, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus, inclusive, quando nos ensinou a oração dominical, ele falou, né, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Então, a despeito de todas as dificuldades, essa doutrina maravilhosa nos ensina, né, as técnicas, nos confere os instrumentos para que a gente consiga resistir e fazer do nosso livre-arbítrio, ou melhor, fazer pelo nosso livre-arbítrio, melhores escolhas. E, de novo, quando a gente pensa, a gente tinha falado um pouquinho antes, que sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina. E aí Kardec aprofunda um pouco mais essa informação quando ele fala que, na verdade, se a gente não tivesse o livre-arbítrio, portanto, se a gente não tivesse liberdade de agir, o homem não teria nem culpa pela prática do mal, nem merecimento pela prática do bem. Porque se os acontecimentos estão aí, se é tudo força do destino, se já está tudo colocado, e a gente não tem nenhuma liberdade de escolha, ou seja, o que vier a acontecer já estava predito, predeterminado, qual o mérito nosso quando a gente consegue resistir? Qual seria a nossa culpa quando a gente também, né, acaba tomando atitudes erradas e fazendo caminhos não tão adequados, né, pensando na filosofia e nos conceitos do cristianismo. Só que a gente também acaba tendo que, quase que por nos concedendo um alvará, quando é equívoco, a gente fala que a carne é fraca, ou que já estava escrito na nossa história pré-determinada de vida. Mas quando é acerto, nossa, dessa vez eu acertei, né? Nossa, consegui fazer uma boa escolha. Veja que é muito dúbio, né? Ou seja, quando é para vantagem a gente consegue se aplaudir, mas quando é equívoco a gente não quer admitir, na maior parte das vezes, a culpa cometida. E aí, ao falar também disso, né, sobre a importância da liberdade, a importância do livre-arbítrio, a oportunidade que temos de fazer boas escolhas, ou melhor, a imperioridade de fazermos boas escolhas, Kardec fala sobre a fatalidade, né? Então, tudo isso está atrelado, tudo isso vem como consequência lógica do mote das nossas ações e como consequência lógica da própria razão de estarmos aqui encarnados, e lembrando mais uma vez que a lei é de progresso, também é de liberdade, mas também é de progresso. Kardec esvazia a questão da fatalidade, da força do destino, né, e de que já estava tudo escrito, enfim. E Kardec nos diz que, na realidade, se de fato essa questão do destino já está colocado e as nossas escolhas não tivessem peso, como que a gente poderia entender Deus como de fato justo e bom? Porque se assim o fizéssemos, seria no mínimo curioso que algumas situações fossem mais agradáveis e outras menos, né? Seria muito curioso que esse Deus justo e bom pudesse castigar as suas criaturas, os seus filhos, por faltas que não dependeriam deles, né? Ou, como ele diz, recompensar por virtudes que também não dependeram de nenhum tipo de ação nossa. E aí ele fala coisas, Kardec, a despeito da necessidade da gente esvaziar esse pensamento sobre a fatalidade, ele nos diz que a gente só tem duas situações em que, de fato, podem ser tratadas como fatalidade. A primeira delas, a escolha das nossas provas, mas é uma fatalidade enquanto encarnados, porque podemos exercer a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de pensamento
quando na erraticidade escolhemos as nossas provas. E a outra situação em que, de fato, poderíamos tratar como fatalidade é a morte, absolutamente, né, inafastável e que, sem dúvida nenhuma, cometerá todos nós, porque, como sabemos, o corpo carnal ele é tão transitório e a verdadeira vida é a vida espiritual. E, para finalizar, Kardec nos diz o seguinte: essa teoria da causa determinante dos nossos atos, né, tudo isso que a gente está falando, esse encadeamento das leis e das nossas escolhas e da nossa maneira de agir, que ele chama teoria da causa determinante dos nossos atos, ela não é somente sublime na sua superioridade, na sua moralidade, mas ela, na verdade, tem por condão elevar a todos nós aos nossos próprios olhos. Porque a gente sabe que, ao final, quando a gente consegue acertar, a gente fica satisfeito. Quando a gente consegue parar num sábado à tarde, né, para refletir sobre a nossa doutrina, quando a gente consegue resistir àquele equívoco, àquele momento, àquele ímpeto, isso acalma o nosso coração. Quando a gente consegue elevar o pensamento a Deus e orar, isso também é livre-arbítrio, isso também é liberdade de escolha, isso também é causa determinante dos nossos atos. E aí ele conclui dizendo: a gente precisa entender que as faltas que cometemos são fonte primária da imperfeição do nosso espírito. Estamos todos aqui buscando progresso, buscando evolução, buscando crescimento. E se ainda não conquistamos a nossa superioridade moral, certamente um dia a alcançaremos. Mas isso não deixa de ser também fruto do nosso livre-arbítrio. E depois de estudar toda essa pergunta, né, esse 872, a gente ficou refletindo o que a gente pode pensar, como buscar na nossa história exemplos de que, de fato, é possível deixarmos o homem velho e fazermos nascer o homem novo, que encontra Jesus, que vai a Jesus, que se transforma por Jesus. E é impossível não pensar, ao refletir sobre isso, é impossível não pensar em Paulo de Tarso. Nessa obra, Paulo e Estevão, Emmanuel nos conta toda a história do convertido de Damasco, e logo na introdução, Emmanuel vem nos explicar o porquê de estar trazendo ao nosso conhecimento, né, sob as mãos de Chico Xavier, por meio da psicografia de Chico Xavier, novas ideias, ou melhor, um novo relato sobre a história de Paulo de Tarso. E aí Kardec diz: o nosso escopo não poderia ser apenas rememorar as passagens sublimes da vida desse apóstolo, mas, antes de tudo, trazer a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus e atento ao divino ministério. Paulo foi um homem transformado por Jesus e atento ao divino ministério. Paulo foi um homem que, enquanto encarnado, vivenciando todas as dificuldades do corpo de carne, conseguiu se transformar, conseguiu fazer boas escolhas, ainda que num período da vida dele, ele tenha escolhido, pela potência do livre-arbítrio, alguns caminhos que não eram os mais indicados. E aí continua Emmanuel: recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, lutas acerbas e ásperos testemunhos desse coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, num esforço incessante. É possível, é preciso, é necessário que a gente busque vencer as lutas árduas para seguir os passos do Mestre. O esforço é grande, mas é absolutamente
transformador. E continua Emmanuel dizendo: queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Vejamos que aqui foi dado a Paulo, porque há quem diga que Paulo era um predestinado, encontrou Jesus no caminho de Damasco. Sim, claro, não há que se falar, né, que se questionar isso, mas Paulo pôde ali escolher. Porque quando Jesus o alertou sobre todo o sofrimento que Paulo teria ao escolher seguir Jesus, Paulo responde: Senhor, o que queres que eu faça? Ali, exercendo a sua liberdade de agir, ali fazendo uso da potência que é o livre-arbítrio, Paulo conseguiu fazer boas escolhas, uma boa escolha que o transformou a partir dali completamente. E continua Emmanuel: certo é que o novidável tecelão trazia o ministério divino, mas quem estará no mundo sem ser um missionário de Deus? É muito importante pensarmos nisso. Todos somos missionários de Deus. Todos podemos nos transformar. Todos podemos transformar aqueles que estão às nossas voltas. É preciso que paremos de acreditar que nessa reencarnação não dá mais. Dá, pode ser agora. Foi agora para Paulo, pode ser para nós. Basta fazermos as escolhas pensando em Jesus, com Jesus e para Jesus. E continua Emmanuel: todos, menos rudes, temos a nossa convicção pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O apelo é sempre para lembrarmos as palavras de Jesus e seguirmos o caminho que ele deixou aberto para todos nós. Paulo, antes de encontrar Jesus no caminho de Damasco, se esforçou para deixar um abismo entre ele e Jesus. Mas ao decidir, no exercício pleno do seu livre-arbítrio, seguir o Mestre, ele conseguiu transpor aqueles decênios de luta e encontrar o Mestre, né, num caminho redentor e de absoluta transformação. E para concluir, para a gente lembrar como que é tudo um processo, né, ainda aqui em Paulo e Estevão, quando Paulo, o Emmanuel nos conta, né, após a prisão de Estevão, e quem ainda não leu o livro, é interessante que o faça, é um livro absolutamente magnífico. E aí no capítulo 7, fala das primeiras perseguições e relata o momento em que Paulo já tinha prendido Estevão, tinha decidido ir à Casa do Caminho, à mansão, buscar todos aqueles apóstolos que lá estavam. Ele acabara prendendo João, Pedro e Filipe, e uma semana depois era o dia do julgamento daqueles 3 apóstolos. Gamaliel, que foi um homem, né, um rabino muito importante na história de Paulo, um grande amigo, instrutor de Paulo, já havia visitado a casa dos apóstolos e estava muito impactado com todo o trabalho de assistência àqueles que sofriam, né, que aquela casa oportunizava. Então, Gamaliel vai a Paulo e pede clemência por aqueles homens, os 4 homens presos, assim lembrando Pedro, João, Filipe e Estevão. Paulo fica muito, né, incomodado com aquele pedido de seu grande amigo e mentor, mas nas conversas ele acaba cedendo e fala: tudo bem, não vou prender, não vou matar João, Pedro e Filipe, mas eu não abro mão de levar à morte Estevão. É muito emocionante pensar nisso, porque naquele momento Paulo teve o exercício da liberdade de escolha em relação à sentença de 4 homens
e ele fez uma boa escolha em relação a 3 deles. Mas acabou, né, seguindo um caminho, à primeira vista, não tão glorioso no que dizia respeito a Estevão. Mas Emmanuel, ainda na introdução do livro Paulo e Estevão, ele nos fala que, além de mostrar, por meio desse livro, toda a história de Paulo, ele também busca trazer ao nosso conhecimento e para as nossas reflexões que Paulo, esse grande apóstolo, jamais poderia ter alcançado a despeito de todo o seu esforço de transformação, chegado à possibilidade que ele chegou de ser, de fato, o convertido de Damasco de forma isolada. Porque, como diz Emmanuel, sem Estevão, aquele que Paulo não perdoou e levou ao fim a morte, não teríamos Paulo de Tarso. Como diz Emmanuel, a contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história vem confirmar a necessidade, a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, diz-nos Emmanuel, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Porque a lei é de liberdade, mas é de cooperação, é de sociedade e é de progresso. E diz-nos Emmanuel, sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, amigos, que possamos refletir sobre o amor, possamos refletir sobre as nossas escolhas, possamos refletir sobre a lei de liberdade, sobre a lei de cooperação, sempre lembrando que, em qualquer momento, essa casa está aqui, de braços abertos para nos receber e nos ajudar a exercer melhor essa liberdade plena que é a do livre-arbítrio. Boa tarde a todos. Obrigada, Dani. Excelente estudo. Sou fã de Paulo. Esse livro, Paulo e Estevão, maravilhoso. Sempre bom lembrar. Vamos, então, agradecer, para podermos encerrar. Agradecendo a Maria de Nazaré, em primeiro lugar. Mãe querida, que sempre nos acolhe em seus braços tão amorosos, na sua casa, que sempre nos recebe de braços abertos, nos abençoando, nos reenergizando. Chegar na sua casa, mãe, é uma bênção, porque nos sentimos sempre muito melhor, sempre saímos daqui melhor, querida mãe. Graças a todo o seu amor e a esses trabalhadores, os trabalhadores fiéis dessa casa, que nos auxiliam em todos os momentos, que nos intuem, que nos estimulam a esse estudo, essa oportunidade que essa casa nos dá seja bem aproveitada, sempre que possível. Agradecemos a oportunidade da vida ao Senhor de todas as almas. Deus querido Pai misericordioso, obrigada por tudo. Encerrando a nossa reunião e já gratos por todos os fluidos recebidos, que possam essas bênçãos ser estendidas a todos os nossos queridos e a todos que habitam a nossa terra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mãe querida. Obrigada, Jesus, irmão querido.
Encerramos então dando graças a Deus.